Bom, pessoal, esse é o último exercício da primeira lista, né? E nesse exercício a gente vai precisar da fórmula do campo elétrico produzido por um fio finito. Essa fórmula eu deduzi no vídeo anterior, tá? Ela está colocada aqui pra gente, né? Se você tiver um fio de comprimento L, o campo elétrico a uma distância h do fio aqui no seu centro vai ser igual a 2kq sobre h raiz de L quadrado mais 4h quadrado. Tudo bem? Então a gente vai ter que usar essa expressão e então vamos resolver, vamos para o enunciado, tá? Dois fios não condutores de 1,20 metros de comprimento se encontram em um ângulo reto. Um segmento possui 2,5 microcoulomb de carga uniformemente distribuída ao longo do comprimento e a outra possui menos 1,5 microcoulomb de carga uniformemente distribuída ao longo do comprimento, como indicado na figura. Então, reparem que os dois têm comprimento aí de 1,2 metros, a mesma carga, só que com sinais trocados, né? E eu quero saber o vetor campo elétrico produzido por esses fios no ponto P, que se situa a 60 centímetros de cada fio. Né? Então, o que eu quero saber é o campo elétrico produzido aqui. Gente, a ideia é bem simples. Tá? Se a gente olhar só para esse fio aqui de cima, horizontal, o campo elétrico vai apontar aqui para baixo. Eu vou chamar esse campo de E+. Tudo bem? Já se a gente olhar para esse fio negativo aqui, o campo elétrico, ao invés de apontar para fora, vai apontar para dentro. E-. Tudo bem? Eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas para auxiliar a gente. Então, deixa eu colocar aqui um eixo X e um eixo Y para auxiliar a gente. Tá? Se a gente for calcular o campo E+, o campo E+, ele vai ser simplesmente menos 2kq sobre h. Aliás, não, vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Né? Eu acho que a gente consegue perceber... Não, acho que... Deixa eu fazer daquela mesma forma, vai. Vamos fazer... Não, antes de fazer isso... Reparem que nesse problema, o h é L sobre 2. Dessa forma, o L quadrado mais 4h ao quadrado vai dar L ao quadrado mais L ao quadrado, que dá 2L ao quadrado. E aí, o h vezes a raiz de L quadrado mais 4h quadrado vai ser h, vai ser L sobre 2 vezes a raiz de 2L quadrado. Isso é simplesmente L quadrado sobre raiz de 2. Tudo bem? Então, essa expressão de campo aqui, ela fica sendo simplesmente 2 raiz de 2kq sobre L quadrado, porque esse denominador vai ser L quadrado sobre raiz de 2, aí a raiz de 2 vai multiplicando aqui em cima, né? E aí esse campo elétrico é dado por essa expressão aqui assim. Tá? Então, feito essa primeira consideração, agora sim eu vou escrever que o E+, ele vai ser menos E na direção Y, onde E é esse carinha aqui que a gente já calculou. Tudo bem? E o E- vai ser menos E na direção X. E é o mesmo E, é o mesmo campo, porque a gente está falando da mesma carga, nas mesmas distâncias, então os campos são iguais. Com isso, o campo elétrico resultante é simplesmente a soma desses dois. Então vai ser simplesmente menos E x mais y.
Opa, não tem o vetorzinho aqui, né? Que é simplesmente E mesmo. É um número. Tudo bem? Portanto, o campo elétrico resultante está apontando nessa direção, que é a soma vetorial do E menos com E mais. A direção menos x menos y. Tá? Se eu quiser calcular o módulo do E, ele vai ser simplesmente E raiz de 2, onde E é esse termo conhecido. Portanto, ele vai ser 2 raiz de 2 kq sobre L quadrado vezes raiz de 2, que vai ser simplesmente igual a 4kq sobre L quadrado. Lembrando que o k é 1 sobre 4πε0, isso aqui ainda pode ser escrito como q sobre π ε0 L quadrado, se você preferir. Então esse é o módulo do campo elétrico resultante. Tudo bem? Mas como a pergunta do enunciado é sobre o vetor, a gente tem que dar a resposta dessa forma aqui. Tudo bem? Então, deixa eu dar a resposta de forma completa agora. Então, deixa eu apagar essas últimas considerações que eu fiz aqui e colocar a resposta completa. Tá? Então, o campo elétrico resultante vai ser simplesmente... Agora vamos lá, vamos escrever ele aqui bonitinho em toda a sua plenitude. Vai ser menos 2 raiz de 2 k q, para que é o módulo das cargas, né, sobre L quadrado, que multiplica x chapéu, que é um versor, mais y chapéu, que é o versor da outra direção. Então, esse é o vetor. Tá? Reparem que a gente tem os valores, né, que é 2,5, 10 a menos 6 Coulomb. O K é o 9, 10 a nona Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. E o L é 1,2 metros. Então, a gente tem esses caras aqui, a gente pode fazer essa conta e calcular esse campo elétrico. Tudo bem? Então, o item A é isso. No item B, ele simplesmente quer, se eu colocar um elétron no ponto P, qual é a força que esse elétron vai sentir? Gente, é só você lembrar que a força que uma carga sente é a carga vezes o campo. No caso, a carga é menos E. Então vai ficar, a carga é menos E, né? Que é menos a carga elementar, porque a carga do elétron é negativa. Então vai ficar simplesmente, repara que esse menos com esse menos aqui vai cancelar, e vai ficar 2 raiz de 2 K E Q sobre L quadrado, x mais y. X chapéu. Basicamente é só pegar a resposta do item A e multiplicar pela carga elementar do elétron. A gente sabe que a carga elementar é 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Então é só substituir aqui também e fazer as continhas que vocês vão chegar na resposta. Tá? Reparem, inclusive, que a força sobre o elétron vai apontar nessa direção. O que faz sentido, né? Porque o elétron ele vai ser repelido por essa placa, então ele vai ser repelido, então vai surgir uma força apontando para cá. Atraído por essa, vai surgir uma força apontando para cá. Reparem que essas forças são sempre opostas aos campos, porque o elétron tem carga negativa, e aí vai dar uma resultante nessa direção aqui. Tá? Então, eu não terminei o problema, eu vou deixar para vocês fazerem as contas, mas a ideia é essa, a gente tem que pegar a expressão do campo elétrico do fio finito que a gente conhece, que é essa expressão aqui, né?
Nesse caso, a gente consegue escrever o H como sendo L sobre 2 para simplificar um pouquinho a nossa vida, mas a gente conhece o H e o L, então a gente consegue calcular essa expressão, né? E a gente vê que para o fio positivo o campo vai apontar para baixo, para o fio negativo o campo vai apontar para a esquerda, e aí a gente faz a soma vetorial, pode ser tanto usando Pitágoras, que vai ser raiz de 2, né? Ou usando os versores, e a gente encontra essas expressões aqui. Tudo bem? Então foi isso, gente. Aqui, com isso eu fecho a lista 1. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ser teórica, pode ser dos exercícios, vocês têm o meu contato, vocês podem me procurar. Tá bom? Então foi isso.